bem-vindos ao programa Olhar de Estilo pela Premier TV. Hoje nós vamos conversar a respeito de cancelamento social. Para isso, a minha convidada de hoje é Tine Corbetta, Albertina Corbetta. Ela é psicóloga, psicoterapeuta, gestaltiana, não é isso, Tine? Gestalt terapeuta, exato. Prazer enorme ter você sempre aqui. Querida, para mim é uma honra, eu adoro. E a gente mais ainda. Tine, a respeito de cancelamento social, a gente ouve muito falar, principalmente nas redes sociais, né? Agora em função de realities, cancelamento, em função de questões políticas também, né? Algumas discussões acaloradas em relação a posicionamentos e as pessoas às vezes se posicionam de uma maneira muito incisiva. Hoje a nossa conversa é a respeito desse universo que passa na cabeça do ser humano, né? Para se achar no direito e ao mesmo tempo do outro lado também a gente refletir, principalmente em relação a nós, de um lado, até que ponto nós podemos nos achar suficientemente autossuficientes ao ponto de decidir o que é certo e errado e desconsiderar a opinião do outro, e por outro lado, até que ponto a gente também tem que ter o bom senso de saber que todos têm direito de fala, direito de pensar da sua maneira e ter as suas convicções. Tine, fala um pouquinho pra gente isso em relação à cabeça do ser humano, né? Eu sei que você atende muitas pessoas, deve ter vivenciado até mesmo como terapeuta muitas situações como essa em consultório, né? Da pessoa, tá com problema de relacionamento em casa, talvez por um posicionamento diferente de algum parente. Fala um pouquinho. Por que o ser humano tem essas questões e não fica apenas com eles, mas tem que levar adiante, às vezes de uma forma descompensada? Sim. Bom, antes de mais nada, muito obrigada, né? Espero que a gente tenha um bom rendimento aqui hoje. Cancelamento social é uma coisa muito engraçada, se a gente for pensar, né? Que poder eu tenho de decidir o que deve ser a vida do outro. Começa por aí. Isso já vai bater numa questão que eu já falei em palestras, em cursos há mais de 15 anos atrás, que é a questão da maneira como nós estamos sendo criados, que está gerando uma sociedade muito individual. No momento em que fica tão individual e ao mesmo tempo tão devedora do outro, né? Eu preciso tanto que o outro me mostre que eu sou importante, que eu sou aceita, que eu sou legal, que me valide, mas ele tem que me validar naquilo que eu acredito, não no que possa ser uma opinião diferente. E naquela época eu já falava, entre aspas, que nós estávamos criando gerações de psicopatas. Neste sentido, de que nós estamos cada vez tão mais egoístas, tão mais nós sendo o centro do universo, que o outro acaba perdendo a referência de quem ele é nesse contexto. Então, nessa dinâmica, o que está acontecendo hoje em dia? Eu continuo com a minha opinião. Não, eu sou dona da verdade, o outro é que está errado. E aí, como é que eu vou para o meio social? Eu não quero mais uma interação, porque o legal o que é? Tu tens a tua opinião, eu tenho a minha, a gente conversa, a gente se enriquece pelo fato de que nós vamos trocando informações e eu vou pensando, analisando posturas, você também, nós vamos modificando princípios e a gente chega longe. Não, isso eu não quero. Eu quero todo mundo pensando igual a mim. E aí está acontecendo o que está acontecendo. Em casos de família, isso está dando o ó do ó do ó. Assim, são famílias sendo muito desestruturadas em função principalmente do problema de cunho político. Antigamente não tinha isso porque ninguém se questionava também sobre as questões políticas. Todo mundo seguia e estava acabado. Agora não, a pessoa se dá o direito de pensar. Entre aspas, este tem as pensar. Redes sociais, né? Porque o pensar seria, eu vou buscar informações, eu vou colher mais de uma fonte, eu vou analisar, eu vou ponderar, e aí eu vou ter um pouquinho de noção sobre aquilo. Só que as pessoas não fazem nada disso. Leem um título e com muito custo 3 linhas e já estão aptas a fazer um julgamento sobre qualquer questão. E se o Google falou, tá? É norma. E aí tem que ver, né? Se você assistiu aquele... como é que é o nome daquele filme lá das redes sociais? Não, o Dilema não das redes sociais. Assista. Que aí tu vais entender bem a questão. Se eu tenho um princípio, a tendência, até o algoritmo vai levar sempre as informações para o mesmo princípio.
Então, se eu quero ter informação correta, eu tenho que buscar uma outra fonte totalmente diferente da minha e fazer com que o algoritmo me permita ir em busca desses conhecimentos fora daquela minha rede. E a questão narcisista do ser humano, que todos são inerentes a sentir, a ter, né, faz parte da nossa personalidade, desenvolvimento da nossa personalidade, esse narcisismo, faz com que nós não tenhamos interesse em fazer, em buscar. Não, a gente quer se apegar às nossas convicções, às nossas ideologias, e ai de quem não pensa igual. E assim, né? Por quê? Porque eu quero provar que eu sou mais do que você. Então, o meu ponto de vista tem que, lógico, ser o correto. O teu não vale nada. E não basta apenas o do outro não valer nada, né? Que o que a gente está em pauta é justamente isso. Porque não é o outro pensar diferente, porque isso sempre vai existir. Mas é a pessoa desmerecer o que o outro pensa e ainda ofender e ainda colocar esse outro numa condição, rotulando ele de uma forma, assim, da pior forma possível, porque geralmente é assim. Agora veja, como é que isso acontece hoje? Porque nós temos o acesso à rede social. Porque cara a cara ninguém faz isso. Sim. Né? Todo mundo fica bonitinho, sai, vai lá no Facebook ou no Instagram, ou sei lá no que da pessoa, e aí detona. Por quê? Porque como eu não estou de frente para o outro, eu não preciso fazer julgamento de coisa nenhuma. Mas eu tenho que preservar a minha imagem. Quando eu estou longe dele, eu tenho que mostrar, né? Me contaram uma história, até me lembrei agora, muito engraçada. O cachorro fugia sempre de casa. E aí um cara sempre trazia o cachorro de volta para a casa do dono. E nessa casa, diz que era assim, o muro eram correntes. Diz que o cachorro vinha de cabeça baixa, tudo bonitinho. Quando ele passava a linha da corrente, ele virava o grandão. E aí ele queria morder o cara que tinha trazido. Eu disse, a sociedade está muito assim. Né? Quando eu estou perto, nós aceitamos. Quando eu estou longe, eu te detono. E aí está acontecendo o que está acontecendo. Como nós vivemos uma sociedade que nós precisamos, entre aspas, né, da aprovação do outro, acaba que está ficando essa coisa toda de cancela, descancela, assume, não assume, tira e acaba trazendo um sofrimento absurdo para todos. Né? Porque nós já não estamos mais vivendo em função das coisas que nós queremos, e sim da aprovação que o outro tem que me dar. Isso é tão perigoso porque existem pessoas que não têm estrutura, você é melhor do que ninguém sabe disso, não tem estrutura emocional. A maioria das pessoas não tem lares funcionais, são lares disfuncionais, né? Que Exatamente. Já vem com toda uma estrutura que a pessoa ela precisa, assim, se desconstruir de algumas coisas e reconstruir em relação a outras, né? Essa questão da emoção. E, às vezes, ela não está em condições de estar ali. Eu acho que ninguém deveria estar, né, nessa condição de estar ali jogando pedra, de estar ali acusando. Mas, ao invés de... Ela tira o olhar de si, no sentido do que ela precisa evoluir, do que ela precisa transformar, do que ela precisa melhorar. E, assim, tem algo... Eu acho que até da psicanálise, né? Não sei se foi Freud ou se foi... Isso é da psicologia analítica, que fala que... Quando a gente fala... Acho que é Freud, né? Que quando a gente fala de a gente... Está falando mais de nós. De si mesmo, sim. Então, assim, falta, eu acho que é essa autorreflexão, né? Sim. Essa questão da projeção. Se tem algo que está me incomodando do outro, isso é um alerta para eu olhar para dentro de mim o porquê que está incomodando. Exatamente. É porque o outro talvez se expresse, independente, agora não vou entrar no mérito se é certo ou errado, sim, mas o outro expressa aquilo que eu recalco. Então, e aí, né? Como é que fica isso? Na psicologia, a gente sempre diz que tu só presta atenção no outro, né? E o outro só te traz algum transtorno de duas maneiras. Ou porque ele tem uma qualidade que você gostaria de ter e que você não tem, ou ele tem um defeito que é seu, que você tem em bem maior quantidade, mas aí quando você olha nele, ele escancara e aí você projeta nele toda a sua raiva com relação àquilo. Por isso que nós estamos vivendo tanto drama no social. Né? Por quê? Porque é muito mais fácil eu tirar de mim e dizer, não, eu sou isento disso, o problema está lá. E quanto mais lá eu botar, mais eu me empodero, palavrinha que eu detesto, por sinal, né? Mas eu me armo de uma imagem que eu sou a poderosa, aqui não tem problema, aqui, olha... da heroína. Exato, eu sou superior a tudo isso e aí o problema é o outro. Sim. E aí eu me dou o direito de fazer julgamentos, acusações e tudo mais a respeito do outro. E a pessoa só fica ela mais ferida ainda, né? Sim.
cada vez mais isolada, cada vez mais no mundinho fictício, cada vez mais se sentindo na necessidade de ter a aprovação do meio, e aí vai fazendo cada vez mais loucura. Nesse contexto agora aí de BBBs e tudo mais, né, que isso aí está bem recorrente. Todo mundo sendo cancelado, né? Tiveram os vilões que realmente tiveram uma postura que não dá para entender, né? Com um monte de gente olhando. Quero até a tua opinião em relação a isso. Porque todo mundo estava vendo que assim, não existem pessoas que são 100% boas e 100% mais, né? A gente é uma mistura de tudo isso. Só que a gente procura trabalhar as nossas questões. Aí nós temos que entender uma série de coisas, que é a questão do que é o meu princípio de caráter. Nós temos hoje um problema seríssimo na nossa sociedade, na sociedade brasileira, e isso é característica muito da sociedade brasileira, que é esse desvio de caráter muito forte. O que é importante? Não é mais importante eu ter uma manutenção de princípio, e sim a satisfação do meu desejo. E do ego, né? Dos holofotes, da atenção. E aí o que acontece? A maioria desses programas, o que é? Se valoriza o quê? A imagem de que vou ficar famoso, a imagem de que vou ficar rico. Vou lacrar. Vou ficar poderoso, né? Lacrei, agora eu estou por cima da carne seca e o mundo que vai ficar nos meus pés. Então, quando tu entras com uma visão assim e tu não tens essa estrutura interna correta, a estrutura do próprio programa te pede algumas ações. Por quê? Porque eles querem a polêmica. Porque, infelizmente, o nosso social adora ver o barraco pegar fogo. Coisa terrível. O do outro. Né? Porque todo mundo... Aí a pessoa se sente melhor, né? Porque aí ela vê, olha, eu não sou tão péssima quanto aquela pessoa. Sou melhor. E aí assim, né? Eu digo sempre, macaco enrola o rabo, senta em cima e ri do rabo alheio. E aí fica bonitinho, contando para o outro, dizendo, tá vendo? Olha lá o que o outro faz, o que o outro faz. E o outro está lá acreditando que ele está mostrando uma faceta de crescimento para o social. Só que ele esquece que tudo que está sendo feito lá dentro passa por um corte, né? Passa por uma edição. A gente sabe. E aí o que vai acontecer? Vai sair o que o programa acha interessante para a manutenção do Ibope, para a manutenção da venda dos patrocinadores. Então, aquilo ali não está de graça ali. E aí, o que acontece? Nós começamos a ver, dentro de um prisma, de uma sequência que é necessária para algumas coisas. Tine, uma coisa interessante em relação a isso é do brasileiro também. Eu acho que é da humanidade, mas o brasileiro tem muito forte a questão de defender. Então, sempre que alguém é colocado numa condição em que ele se torna vítima e assim houve realmente ali situações que a pessoa ela não se colocou nessa condição. As pessoas elas foram em cima dela, mas o que eu quero trazer com isso? É do ser humano defender, entendeu? Sim. Ver a defesa ali, do mais fraco. Isso, é do ser humano, né? Isso é mais forte. Se tu for olhar na natureza, a dinâmica é diferente. O mais fraco fica para ser extinto, porque nós precisamos de uma linhagem, né, de uma linhagem superior para poder sobreviver. Mas, aí, se nós olharmos hoje a nossa sociedade, principalmente, o que ela criou? Ela criou um padrão de que, se eu me alio no sofrimento, a tendência é eu ser melhor do que aquele que sofre. Então, eu sou o superior. E aí, tudo isso vai entrando por baixo dos panos. Tem isso que eu acho muito interessante. Também tem uma questão que eu já percebi, isso em termos de análise comportamental. Se você vê uma pessoa, vai numa rede social e faz um post elogiando um estabelecimento. Ok. Agora, se aquela mesma pessoa ou outra pega e detona a quantidade de pessoas que vão vir falar mal e dizer que também aconteceu com ela, parece que isso ganha uma proporção muito mais forte. As pessoas meio que elas se estimulam mais pelo sofrimento, pela reclamação, por aquilo que não é positivo do que algo... O que é positivo você coloca, legal. Mas se você vai falar alguma desgraça, alguma coisa assim, o que vai ter de gente... Se tu for ver, qual é a dinâmica do jornal de uma forma geral? Tanto que eu nem se mostra desgraça. Por quê? Se mostrar o bom, não vai ter Ibope. Então, já está incluído no chip, principalmente do brasileiro, que nós precisamos ver a porcaria para ovacionar quem nós somos. Esse é o grande erro.
Porque a gente não está numa situação tão ruim tão quanto. ruim. Então eu faço o jogo do contente, né? Ah, tá vendo? Olha lá, tem um pior do que eu, que bom, então eu estou bem. Eu me acomodo no meu modo de pensar, porque assim, tudo certo, tudo bem. E aí eu vou sendo totalmente manipulado por uma série de coisas, né? E aceitando e engolindo sapo atravessado até Ficando dizer cheio chega. de limitações, de medos, de bloqueios. Total. Aqueles Total. bloqueios que no início, né, a gente falou que a pessoa já traz de casa devido estar em lares disfuncionais. A pessoa diz, mas eu não tenho. A Tini melhor do que eu sabe disso, a quantidade que tem. Às vezes o fato de, mas o casal tá junto, às vezes também não é necessariamente garantia que é um lar funcional. Sim, sim. Né? Quantos relacionamentos eu digo são sempre disfuncionais, independente do que foi estabelecido? Eu digo sempre que nós estamos vivendo uma geração de casamento esquizofrênico, né? Mensagem dupla o tempo todo. Então, mostra para o social uma coisa lindíssima, né? Tudo bem, meu bem, meu bem, meu bem, e tu olhas a verdade, é um absurdo. Há pouco tempo Pessoas atrás... sozinhas, né, mas acompanhadas. Sim, há pouco tempo atrás eu entrei num determinado local e aí estávamos numa reunião, várias pessoas, e aí uma outra terapeuta, e eram todas ali, todos eram terapeutas. E aí, conversando, e essa pessoa começou a reclamar da vida dela. E todo mundo parado, eu disse, gente, que é isso? Né? Aí falei, então, se o negócio está assim, tu tens que fazer algumas coisas. O que é que tu estás fazendo para que isso se modifique? Aí começou aquela coisa do jogo de coitadinha de mim, né? Olha como eu sou sofredora. E aí eu vi que ninguém se posicionou, eu digo, tem alguma coisa estranha aqui. Vou ficar quieta porque eu estou chegando agora, querendo sentar na janela e ainda fazer o julgamento, né? Como diz o outro. E fiquei quieta, passou. Quando terminou a reunião, uma das outras veio falar comigo e disse, olha, Tini, toda semana, toda vez que tem uma reunião é essa história. Mas tu vais para a mídia dela, é de chorar de rir, só porque logo. Meu amor, minha coisa mais linda, minha doçura... Gente, para que isso? Para que mostrar uma coisa, então, que não é? Mas é essa a questão. Mas né? será que não é essa necessidade do interno, que a pessoa ela não sabe trabalhar com essas questões internas, então ela acaba jogando para o externo? Tipo um desejo inconsciente de que aquilo Na verdade, fosse ela quer terminar. Né? Porque a relação dela não é boa, mas ela precisa de uma aprovação social. Então, ela valida no comportamento, dizendo, olha como eu sou boa terapeuta, se na minha relação eu consigo tocar esse relacionamento com tanta decência. E aí eu digo, gente, quanto mais desonesto for a pessoa no seu trato consigo, mais desonesto será a relação terapêutica. E o preço é altíssimo, né, que a pessoa paga. Né? Se isso daí é para uma questão comercial, né, da pessoa dizer, não, olha, eu vou fazer uma terapia com ela, porque ela tem condições de trabalhar essas questões. Mas que preço que é pago em função disso? E aí tu vai vendo que isso é a verdade de um monte de coisa. Né? Aí tu vai vendo que a nossa sociedade sentou em cima de um patamar do quê? O que é o grande valor hoje do ser humano? Aprovação social. E aí, como é que eu consigo a aprovação social hoje? Mostrando que eu sou muito legal. Aquela coisa que eu sou a pessoa mais bonita, tenho o melhor relacionamento do mundo, sou a mais rica, bem-sucedida, realizada. Exatamente. Então, é tudo que é externo a si mesmo. E aí nós entramos de novo naquela bagunça interna de que eu tenho que projetar para fora, esperar que o outro me diga que aquilo que eu mostrei é real para que eu possa acreditar que eu sou alguém. É a falta, né? Aí a vida é um caos, né? No começo dessa pandemia, eu tinha cabelo pintado. Meu cabelo era pintado de loiro, porque eu sempre fui loira. E aí, quando começou a pandemia, eu não podia sair de casa para pintar o cabelo. E ele tem aquele períodozinho que ele fica assim, que aí tu olhava, parecia que eu não tinha cabelo onde o meu cabelo estava branco. Por isso que eu não deixava ele branco. Aí eu disse, quer saber? Chega, vai ficar branco. E me libertei disso de uma maneira muito gostosa. Mas eu gero uma angústia em várias pessoas. Sim. É muito engraçado. Então, tem gente que olha e diz assim, nossa, Tini, ficou ótimo o teu cabelo, combinou contigo, com o teu astral. Eu me sinto bem com o meu cabelo. Eu estou amando o meu cabelo branco.
me libertou de 500 quilos de coisas e eu me sinto bem, eu me sinto feliz. Sim. Mas já ouvi de amigo meu dizendo, nossa, parece uma velhinha. Eu disse, mas eu sou uma velhinha, eu sou uma avó. E Tine, sabe o que é engraçado também? É que eu já vi ao contrário. Teve uma pessoa que ela queria que eu fizesse uma postagem falando a respeito, mas assim, aí eu disse que ela não faria, né? Por que ela não fazia então? Sim. E eu senti um desconforto dela pelo fato de eu não ter feito. Sim, tá porque tipo assim, tu irias validar a questão que ela precisava interna ser validada. É. Entendeu? E assim, eu acho que tem muitos que ficaram super bem. Ah, obrigada. Tem pessoas que ficam maravilhosas, mas independente disso, né? O que eu acho importante é a pessoa se sentir bem. Sim, sim. Eu vi uma live com a... Ai, como é o nome dela? É a Cris Guerra. Que ela deixou o cabelo dela todo branco, curtinho. Eu achei bem interessante ela falando que ela disse que ela tinha um cabelo escuro. E o sonho dela, disse, isso daí é influência de Hollywood, da Marilyn, enfim. Ela tinha vontade de ser loira. Só que a gente sabe que o cabelo loiro realmente não é para todo tom de pele. E é difícil alguém que consiga uma tonalidade independente do tom de pele, porque tem mulheres que são maravilhosas, independente do tom de pele, ficam bonitas com loiro. Só que o problema não é o loiro com tom de pele, é encontrar um profissional que consiga fazer essa harmonia. Uhum. E ela falando que ela nunca tinha encontrado, enfim. Quando ela viu a possibilidade de deixar branco, para ela foi tipo... libertador. Foi uma forma de ser, de ter aquele contraste que ela queria, sem estragar o cabelo, porque antes ela estragava muito o cabelo para ter o loiro, e ao mesmo tempo nunca ficava do jeito que ela queria. Então ela conseguiu assumir o branco e ao mesmo tempo realizar um desejo inconsciente. Agora vê o drama que ela viveu, porque ela tinha que fazer com que todo mundo aceitasse aquilo que estava vindo. E eu acho que tem muita gente que ainda está, né, nessa transição, porque são muitas questões, eu acho, que tem envolvido. A gente sabe, né, que tudo se relaciona à imagem, né? O rosto é a sede da nossa identidade, então o cabelo ele tem a ver com esse contorno. Então esse é um momento que eu acho que também, da pandemia, muitas pessoas, a maioria, né, pelo menos, ficou mais reclusa. Aproveitou até também o momento da pandemia para fazer muitas libertações. Mais introspectiva. Algumas, né? Outras nem tanto, né? Outras pessoas estão num drama seríssimo. Mas acho que de um jeito ou de outro, a pessoa, a pessoa saía. Ela, de um jeito ou de outro, ela teve que segurar um pouco. E esse segurar um pouco, eu acho que talvez tenha levado algumas reflexões. Tomara. Quando começou a pandemia, eu dizia, vai ser o momento de virada do brasileiro. Vai ser o momento de virada das pessoas, porque elas são obrigadas a conviver consigo mesma. Era o ideal, né? Aí começaram muitos cursos, muito isso. Ah, beleza, se tu tá com capacidade de pensar, de organizar, mas dê um tempo também para você olhar para si, porque de novo tu estás trazendo fugindo a coisa do fora para dentro, para não ter o tempo de ficar só com você. E aí, muito bem, algumas pessoas sim, cresceram horrores e tá muito bonito. Agora, tem uma turminha que ficou devendo, porque acredita que os outros é que sacanearam, desculpe o termo, quando tiraram a possibilidade de ela sair. Os outros é que trouxeram para ela uma coisa que não é dela. Sempre a culpa é do outro, né? Sim, aí sempre né? A culpa é do outro. A minha vida não está boa, a culpa não é minha. Não é minha, exatamente. É do outro, eu tenho que procurar. Enquanto as pessoas não entenderem, né, que enquanto o foco estiver no outro, eu tiro a possibilidade de eu fazer a diferença, de eu modificar a minha história, porque aí não está nas minhas mãos. Porque quem faz a tua história é tu mesmo. Sim. Se tu fizeres isso e te cuidar, tu cresce. Essa turma que está sendo aí deletado, não, como é que chama? Cancelado. Se souberem, vão aproveitar horrores para crescer, porque eles vão ver o quê? O que eu fiz, o que era real em mim e o que eu fiz de real que eu mostrei para as pessoas e que fez com que elas olhassem para mim e me detestassem. Ou o que é que eu fiz que não era eu, mas que eu fiz mesmo assim, por uma pressão, por isso, por aquilo. Então, traz para si, analisa e aí começa todo um processo de modificação. E até entender que ninguém é perfeito, né? Ninguém é perfeito. Não, a gente tem as nossas questões, a gente tem que olhar para elas. E quando a gente olha para essas questões com empatia, a gente também olha para o outro. Quando a gente não olha para a gente é aquele julgador, é o acusador. Sim. Né? E vai se botar como vítima. Fui para lá e olha aí o que levei na cabeça. Tinha 300 milhões de pessoas que eram no meu e me cancelaram tudo. E agora o que eu faço da minha vida?
Aí entra naquilo que uma vez a gente já conversou sobre o suicídio. Está tão envolvida com a questão de olhar para fora e esperando de fora que o outro valide, que quando não vem a validação põe em risco a própria história, né? Que é o grande problema aí. E assim, Tini, uma coisa, eu sempre te falo isso, eu sempre falo também nas minhas redes sociais a respeito disso. Eu acho que deveria ser um direito de todo mundo fazer terapia. Ah, sim. Porque a pessoa, quando ela, agora com bons terapeutas, né? Quando a pessoa ela faz a terapia, ela se permite, primeiro quando ela já busca, ela já tem esse desejo de transformação, né? De mudança. Porque é que nem aquela coisa, às vezes a gente não consegue olhar totalmente, a gente precisa de alguém que tenha uma qualificação, que tenha condições de nos mostrar partes que a gente não está conseguindo alcançar. Exato, que às vezes está tão na tua frente, mas é o óbvio que tu não vês. Né? Exatamente. Agora, com esse rolo todo da pandemia, escancarou muito, né, o sofrimento de todos, né? O fato de ficar no mesmo lar com a pessoa que antes não tinha mais contato nenhum, porque não saía para um lado para o outro. Separações. Muito. O problema de repente, descobrir uma gravidez, o problema de que era tão ansioso que estava sempre planejando 500 coisas e agora está à mercê do que vai acontecer. Ninguém sabe nada ao certo, então tudo isso gerou uma angústia tremenda. Nós estamos assim com um pico enorme, né, de ansiosos. Depressão. E depressão nem se fala, né? Então está muito sério. E aí, lógico, eu sempre digo, o custo de uma terapia bem feita não é barato. Mas nós estamos vivendo um momento de crise. Se eu não sair do meu pedestal enquanto terapeuta, gente, que terapeuta eu sou? Que terapeuta eu sou? Que eu só estou querendo lidar com um probleminha bonitinho? Não. Então, eu botei até lá no Instagram, né? Fiz tarifa social para quem precisava. Porque, viu, gente, ó? Porque eu vejo, pelo menos um aconselhamento naquele momento para que ela possa de novo olhar para si, porque é tanto sofrimento que a gente nem imagina que estão passando. E essa instabilidade também financeira, né? Porque Total. assim, para uns é aquela história, para uns está ok, está um saco a pandemia que a pessoa está presa em casa, outros não, a sobrevivência está pesando e essa instabilidade, essa incerteza do amanhã, lógico que vai gerar angústia. Exato. E assim, fica em casa, para nós é uma verdade, muito gostosa, minha casa quem fez fui eu, né? Quem montou fui eu, então ela está muito acolhedora, isso sou só eu. Então, imagina, eu tenho um palacete, como diz o outro. Está no teu castelo. Estou no meu castelo. Agora, para aquele que está lá, que mora num barraquinho, que tem um espacinho desse tamanhinho... Que tem que conviver com várias pessoas que também com as suas vendo os filhos dificuldades. passando fome porque Sim. não tem... Ai, gente, me poupe. Está sendo cruel. Sim, Né? tem Então, tudo isso. acho que tudo tem que ser muito bem pensado, reorganizado, modificado. Quer cancelar? Cancela e vai botar, vamos fazer Vá fazer alguma coisa né, útil, né? um reality de sinceridade, de honestidade, de olhar para o mundo, né? De ajuda ao outro, porque nós estamos vivendo uma verdade muito dolorida, né? Em que o egoísmo falou tão alto que ninguém olha para a dor alheia. E isso é que está sério. Seríssimo, verdade, né? Tini. E como é que as pessoas, elas... Fala as tuas redes sociais, Tini. É no Instagram que tu coloca artes? No Instagram, no Facebook, em qualquer lugar. Só entra lá, Tini querendo tem entrar. as lives dela também, que ela faz lá, né? Então, assim... Ando meio malandra, porque, assim, chegou uma hora que eu disse, calma, tá demais. Mas eu estou querendo fazer uma sobre os jovens, essa dificuldade do jovem de assumir a pandemia. Porque está todo mundo na rua festando. Estou louca para fazer. Negação. Então eu quero fazer logo essa live. De repente logo sai. E daqui a pouco também tudo vai se resolver. Daqui a pouco a gente vai estar olhando para trás, né? E dizendo, se Deus quiser, que deu tudo certo. Tini, muito obrigada novamente. Imagina. Sempre é um prazer enorme ter você aqui contribuindo. Sigam a Tini, que a Tini tem muito conteúdo, ela tem muitos anos, é a minha terapeuta do coração, eu gosto bastante. Verdade. E fez a diferença, a Tini sabe bom. disso, e por isso que eu recomendo. Querida, obrigada. Obrigada por ter me chamado. Sempre para mim é um prazer estar aqui. Nossa, nem se fala, né? O quanto eu tenho de orgulho de ver o que tu fazes por ti, o teu grande crescimento. Parabéns por tudo, por todas as conquistas. Agora, mais do que nunca, né, ainda, parabéns pelo mestrado, né? Acabou de se formar em mestrado aí, lindo pra caramba.
Parabéns. Obrigada, Tini. E obrigadão. E hoje nós ficamos por aqui. Semana que vem tem mais o programa Olhar de Estilo. A gente vai falar também sobre terapia, sobre prosperidade, para a gente entender um pouco como é que a gente pode avançar um pouco mais em relação a esse tema. Um beijo, até semana que vem.